Ó paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblicos. O nosso propósito, irmãos, é um propósito sem lucro financeiro. O nosso propósito, como diz a palavra, o que recebeste de graça dai. Nosso propósito é unicamente trazer uma edificação em Cristo Jesus para todos nossos queridos irmãos, como aqui temos irmãos da congregação CCB, e temos também muitos irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Então, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que esteja nos vossos corações. Como estamos seguindo aqui uma série de vídeos, irmãos, para trazer um esclarecimento à nossa irmandade, aos nossos queridos irmãos, sobre as doutrinas da graça, porque de uns anos se introduziu o entendimento dentro da congregação da doutrina da graça, e quando nós vamos examinar as expressões que falam nos púlpitos, nas pregações sobre a doutrina, e aí nós vemos que não tem nada a ver com a doutrina da graça, tem a ver com a liturgia do culto. As doutrinas da graça, irmão, ela está tudo dentro das Escrituras Sagradas. Então eu estou desenvolvendo aqui o ensino dentro das Escrituras Sagradas, trazendo uma reflexão base do que é a doutrina da graça. Então, é bastante semana que estamos falando desse assunto. E vale ressaltar que não estou querendo esgotar o assunto. O que vou falar vai ser apenas uns 10% desse gigantesco assunto, que está inserido na doutrina da graça, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E alguém fala, mas a doutrina da graça não é só do Novo Testamento? Irmão, ela está em toda a Bíblia. Porque os autores do Novo Testamento, por exemplo, Paulo, quando foi escrever suas epístolas, nós vemos que os assuntos que Paulo abordou, que Tiago abordou, que Pedro abordou, João abordou, nós encontramos dentro dos profetas do Velho Testamento, expressões de Paulo, de Pedro, de João e de Tiago. Então, ela está em toda a Bíblia. Agora aqui eu estou fazendo apenas um resumo, um básico, para os irmãos entender a doutrina da graça. Quando falar para as pessoas, falar com coerência na Escritura Sagrada. Hoje eu vou trazer aqui outro ponto da doutrina da graça, que é os filhos de Deus por adoção. A adoção de filhos. É uma doutrina muito bela, muito nobre e muito magnífica, que foi abordado pelo apóstolo Paulo,
quando nós vemos o que é adoção de filhos. E muitos misturam a adoção de filho com justificação, com regeneração, e aí não tem nada a ver, irmão, porque regeneração é uma ressurreição espiritual. Justificação é que nós somos justificados no tribunal judicial de Deus. E a adoção de filhos é o benefício da justificação. Então, vale ressaltar que a adoção de filhos que Paulo defende, como num contexto ali romano, é diferente da nossa adoção. A adoção de filhos aqui no Brasil, a pessoa tem um filho e não quer ele mais, e dá para outra pessoa adotar. E a pessoa adota ele, né? Só que ele não vai herdar a natureza genética da pessoa, porque não nasceu da esposa, não nasceu do meio da família, então não tem uma herança genética, né? Então Paulo, primeiramente eu vou ler aqui primeiro de Efésios, depois nós vamos ver como Paulo trata sobre a adoção de filhos. É diferente da nossa. A adoção de filhos no contexto judicial romano se trata de uma posição, né? A pessoa sai da posição de escravo e vai para uma posição de filho. Primeiro vamos ler aqui Efésios 1, verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Agora vamos para Gálatas, capítulo 4, do apóstolo vai abordar com precisão esse tema e vai explicar para nós, segundo o contexto romano, este assunto. Vamos do verso 1 até o verso 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, vale ressaltar, irmão, que eu estou aqui com a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Não é essa que a congregação usa, é atualizada. Foi um trabalho de mais de 10 anos dos tradutores que fizeram uma tradução excepcional, né? É a revista, é a Aras. 90% dos eruditos dizem que esta daqui é a melhor tradução de todas. Ela foi traduzida recentemente, então estou na versão João Ferreira de Almeida, versão atualizada, Aras. Então vamos lá. Digo-vos que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele, senhor de tudo, mas está sob tutores, curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos ao rudimento do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que fôssemos adoção, de que recebêssemos adoção de filho. E que, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, de sorte que já não é escravo, porém filhos, sendo filhos, também herdeiros por Deus. Então, irmão, Paulo defende a adoção de filhos, quando a adoção de filhos, segundo a lei romana, era quando o filho menor chegava à posição, né, de um filho herdeiro. Então Paulo traduz que quando nós estávamos no pecado, nós era escravo, embora sendo herdeiro, mas antes de assumir a posição, o herdeiro estava na condição de escravo. Mas a hora que nascemos de novo, quer dizer, assumimos a posição de filho, aí deixemos de ser escravo e agora somos filhos. Entendeu? Então, antes da pessoa ser adotado, ele era chamado de filho menor. Não quer dizer que não era filho. Era filho, mas era um filho escravo. Então, é isso que Paulo traz, essa abordagem da adoção de filhos. A hora que fomos justificados e recebemos a filiação, e aí fomos colocados na posição de filhos, na posição de adotado, na posição de herdeiro. Só que tem duas expressões que Paulo usa em Gálatas e Efésios também, e agora ele vai usar outra em Romanos, que é diferente desta, né? Aqui ele usa é uma concepção da filiação de filhos pela salvação. Aqui ele vai usar em Romanos, já é uma adoção de filhos, mas uma adoção mais completa. Entendeu? Porque agora somos filhos, nós nos relacionamos com Deus, temos relacionamento com Ele, mas é de uma forma mais longe. Entendeu? É de uma forma mais longe. De uma forma limitada. Agora que Paulo aborda em Romanos, já é de uma forma vendo Deus face a face, que é a filiação, é a adoção completa na redenção, ou seja, na glorificação do nosso corpo. Vamos ler aqui, Romanos, capítulo 8, o capítulo 8, do verso 23. Vejamos como é que diz aqui, ó. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então tem dois tipos de adoção. Uma adoção limitada, que é quando nós somos salvos, nós recebemos a filiação de Deus, e a adoção plena,
e completa. Que nós vamos ver aqui, vamos ver aqui João, como é que o apóstolo João aborda aqui na sua carta, né? No capítulo 3, do verso 1. Vós vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por essa razão. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Entendeu? Então Paulo, o apóstolo João, aqui fala de uma filiação completa e plena, que nós seremos, com grande caridade nos concedeu o Pai, que fôssemos filhos de Deus, né? E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque como é, o veremos. E aqui nós vamos ver em 21 de Apocalipse, né? Aqui do verso 4, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, eis que faço nova todas as coisas. Acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me. Ainda tu está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tem... E a quem tem sede, darei de graça da fonte d'água da vida. O vencedor herdará todas as coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Entendeu? Aqui do Apocalipse, capítulo 21, do verso 4 até o 7. Então, aí nós receberemos na glorificação a adoção de filhos por completo. Tem duas adoções. Uma limitada, que é da salvação, e a outra da glorificação, onde nos relacionaremos plenamente com Deus e veremos Ele face a face. Então, quais são os benefícios? Quais são os benefícios dessa adoção de filhos? Irmão, a adoção de filhos, ela faz nós ser participantes, primeiramente, da família de Deus. A família de Deus. Segundo, a adoção de filhos, ela faz nós ter um relacionamento de comunhão com Deus e com os filhos de Deus. Outra parte, a adoção de filhos, ela traz uma expressão aramaica, Abba Pai. Então, essa expressão Abba Pai é igual um filho chega para o pai e fala papaizinho, paizinho, quer dizer, é uma expressão carinhosa, né? É uma expressão de alguém querido,
é uma expressão de carinho, é uma expressão de intimidade. É uma expressão, tipo assim, de um filho mimado, entendeu? É a expressão Abba, Pai. É uma expressão de carinho, Então, é uma expressão de um filho querido, de um filho amado, de um filho que tem carinho pelo pai e o pai tem carinho com ele. É como muitas vezes nós falamos, isso daqui é a corda do meu coração. É alguém que tem um relacionamento muito genuíno, que está perto do pai. Ali é uma expressão de afeto, de carinho, é uma das bênçãos da filiação que recebemos, desta bela doutrina da adoção dos filhos de Deus. Então, irmão, por gentileza, de YouTube me envia notificação falando que muitos inscritos, muitos que assistem nossos vídeos, 75% dos que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Por gentileza, amados irmãos, se inscreva no nosso canal, porque você escrevendo no nosso canal, você vai ter de primeira mão nossos vídeos, vai ser enviado para o irmão. Então, é só dar um clique, aí do lado você escreve. Por gentileza, comparta nossos vídeos, que o nosso conteúdo é um conteúdo genuíno. Nosso compromisso é o compromisso com a igreja, como corpo de Cristo, com os santos de Deus, as santas de Deus. E o nosso interesse aqui é um só, de edificá-los, de levar um conhecimento abrangente nas Escrituras Sagradas, este livro, irmão, que é abandonado por muitos, que é jogado por lado por muitos. Foi este livro aqui que sustentou a igreja por mais de 2000 anos de história. Entendeu? Aqui está o maior diamante que um pai poderia deixar para o filho. Foi o que Deus deixou para nós. Aqui tem uma história muito dramática dos escritores bíblicos. Sofreram, irmão, muito, para deixar para nós essa inspiração divina. Aqui nós temos a palavra de Deus, irmão. Ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Isso foi o próprio Cristo que falou, que as Escrituras é a palavra de Deus. Está lá em Marcos capítulo 7, verso 13. É nela que está o nosso crescimento, irmão, espiritual. Então, é o nosso foco aqui, é as Escrituras Sagradas, é a exposição dela, passo a passo, porque temos relatos, irmão, muito dramático, dos nossos jovens, da nossa mocidade, dentro das faculdades, passando vergonha diante de filhos de pastores, de missionários, que fazem pergunta para os nossos irmãos. E eles não conseguem responder. Por quê? Porque dentro da congregação não tem um ensino das Escrituras. Sabe? Não tem um ensino. Então, eles vão na reunião na mocidade, as pregações só em torno de casamento, só em torno de promessa, que as moças, quando casares, tiver filhos, os filhos vão ser os futuros anciãos, futuro cooperador, diácono,
E não tem, irmão, um ensino unificado das Escrituras para a nossa mocidade. Então, quando eles entram nos corredores acadêmicos, eles encontram com filósofos, com teólogos, e estão passando grande vergonha. Grande vergonha. Temos testemunho dramático, irmão. A responsabilidade é do ministério, mas eles, pela forma que eles falam nos cultos, e os ensinamentos que vêm, eles não têm um comprometimento com a irmandade de ensinar as Escrituras. Coloco no tópico do ensinamento que é para a irmandade ler a Bíblia, irmão. É a mesma coisa você ir numa escola, o professor fala assim, olha, pega esse livro de matemática aí, ó, você lê ele e depois você faz a prova. O que vai acontecer? Todos os alunos vão ser reprovados. Missão do educador é ensinar. Não tem nada a ler com estudar, irmão. O Senhor Jesus não mandou ninguém ler a Bíblia. Ele falou, examinai as Escrituras. Examinai é estudar. E para estudar, irmão, precisa alguém de responsabilidade de ensinar passo a passo. Por isso que nos cultos você vê que o ministério, eles não têm uma doutrina harmônica. Você vê o mesmo assunto sendo pregado de várias vezes. Cada um prega o que quer no culto. E aí não tem aquele ensino unificado da Escritura. Cada um entende de uma parte. Então, irmão, estamos aqui para trazer para os irmãos o ensino de responsabilidade das Escrituras, para os irmãos aprender passo a passo. Esse trabalho que eu estou fazendo aqui era um trabalho que era para ter sendo desenvolvido para os anciãos mais velhos do Brás dentro da igreja. Porque quando deixa o povo à vontade, cada um entende a Bíblia da sua forma, então o que vai virar? Vai virar um angu de caroço, irmãos. Vai virar um angu de caroço. E os ensinos que nós vemos dentro que os apóstolos davam para a igreja era um ensino unificado. O que Pedro ensinava era o que Paulo ensinava, era o que João ensinava. Então, aí, muita irmandade é triste. Aonde que estão? Eles estão indo para os canais dos teólogos, fazer pergunta para eles. Igual lá no pastor Hernando Dias, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior e muitos outros. Lá está cheio de irmandade. Por quê, irmão? Porque quando pergunta para os anciãos na congregação, eles não sabem de nada, irmão. Então o povo, muitos querem aprender essa Escritura. Então eles estão indo nos canais dos pastores. Mas isso não é responsabilidade minha, né, irmão? É responsabilidade daqueles que foram colocados para dirigir a obra. Agora, se eles que estão na frente não se preocupam, cada um deles vão responder perante Deus. Então fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.